Olá, seja bem-vindo a mais um Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa quarta-feira. Hoje é dia 3 de agosto, são 10 horas e 13 minutos. Já estou vendo aqui a cotação do índice futuro do Ibovespa marcando queda de 0,6%. O dólar, que estava oscilando entre leve alta e estabilidade, já está subindo 0,8%. Os contratos de DI futuro também marcam nova alta, não só os janeiros longos, né, o janeiro 21 subindo nesse momento 12 pontos base para 12,17% ao ano, como também o janeiro curto, o janeiro F18, né, DI 1F18, ele já está marcando alta na faixa de 5 pontos base e o janeiro 18 é logo ali, e mostrando uma maior apreensão do mercado com a economia brasileira. Lá fora as coisas não andam muito bem também, os mercados lá fora não estão agradando, a gente vai falar um pouquinho disso, mas o fato é que a gente teve uma grande derrota na política fiscal e isso já liga o alerta, já começa a ser dito do tal do efeito Levy que pode chegar no Meirelles. Talvez seja cedo dizer, mas para uma economia tão fragilizada como o Brasil, derrotas no âmbito da política fiscal, que era o principal carro-chefe do governo Temer desde que ele assumiu interinamente a presidência, obviamente colocam uma pulga atrás da orelha do investidor. A gente vai falar disso tudo, vai falar de resultados também. Já estou vendo a ação da Suzano subindo 3,24% e entrando em leilão. A empresa divulgou o resultado antes da abertura do pregão, o papel reage positivamente. Quem também divulgou o resultado e reage positivamente é a Minerva. O papel sobe 1,7%. Vamos falar disso tudo, vamos falar dos destaques da pauta, vamos falar de tudo que está mexendo com o mercado nessa quarta-feira, mas antes, já deixo o convite. Para quem não assistiu a atualização da carteira Infomoney, já está lá na grade de especiais do Infomoney. Se você acessar, eu estou com acesso aqui na tela, a gente pode mostrar aqui na tela do Infomoney, só abrir as últimas notícias do Infomoney. Nesse momento, 10 horas e 16 minutos. Quem entrar no Infomoney agora vai ver aqui do lado, no grade de especiais, carteira Infomoney chega a 41,66% de rentabilidade em 2016. Você clica aqui e já baixa a nova carteira Infomoney. Também já temos no Breaking News aqui 3 motivos que fazem a Petrobras subir. Vale a pena já dar uma olhada em Petrobras, mas vamos falar de bolsa em geral. Nesse momento o Ibovespa marca queda de 0,27%. Antes de falar, se puder voltar para cá já, antes de falar já das maiores altas e baixas, eu vou dar uma pincelada na pauta, que hoje a gente teve um importante indicador econômico, o ADP Employment, que mostrou um crescimento de 179 mil vagas de trabalho em julho na economia americana. A expectativa era de 165 mil vagas. Isso acaba sendo um driver favorável para a alta de juros nos Estados Unidos. Ainda não acredito que o Federal Reserve vai subir juros nesse ano, mas já é um bom indício de que a economia norte-americana trouxe um sinal melhor do que o esperado. E esse é um belo indicador para o relatório de emprego que vai sair na sexta-feira, né? Acaba sendo um prenúncio do relatório de emprego, e se o relatório de emprego trouxer dados positivos, a gente pode ter uma maior aposta de alta de juros ainda esse ano. Só lembrando, dados índices de preço e PIB continuam decepcionando na economia norte-americana. Sobre China, o crescimento do setor de serviços da China perdeu força em julho com expansões mais fracas na atividade. O PMI Caixin Market de Serviços caiu para 51,7%, 51,7 pontos, ante a máxima de 11 meses de 52,7 em junho. Só lembrando, acima de 50 expansão, abaixo de 50 retração. Por aqui, o Renan Calheiros antecipou a votação do impeachment que vai ter início entre os dias 25 e 26 de agosto. Não vai mais ser no dia 29 de agosto e previsão de término em 4 de setembro. O Renan, inclusive, falou que se a defesa da Dilma tentar postergar o andamento da votação, ele fala que não tem problema o Senado trabalhar no fim de semana, tudo para que o impeachment ocorra antes da reunião do G20, na qual o Michel Temer quer ir como presidente efetivado. Bom, mas a gente teve a má notícia da renegociação de dívidas dos estados e municípios, foi adiada, mais uma derrota para o governo, né? A votação do projeto de lei que trata de renegociação das dívidas foi adiada para a próxima semana. A decisão foi tomada após o relator da proposta, o Espiridião Amin, que é do
PP de Santa Catarina, ter acatado sugestões de líderes partidários, o que pode gerar preocupações sobre o resultado fiscal. O projeto tem sido alvo de críticas de deputados que afirmam que a medida impõe restrições severas aos estados e perdas de direitos sociais aos trabalhadores. Qual o grande problema disso, né? Para conseguir essa negociação, a equipe do Temer, o Meirelles, eles cederam alguns benefícios para o Estado, né? Mas na redação final do projeto de lei, vários desses benefícios várias dessas contrapropostas já foram sendo apagadas ou até voltando, né, a favor dos estados, ou seja, eles conseguiram adiamento e sem ter contraproposta, e isso acaba colocando em xeque o resultado fiscal. Só lembrando, ano passado a gente teve o efeito Levy, né? O Levy chegou, ia fazer um monte de mudança no mercado, a bolsa disparou, chegou até 65 mil pontos, se eu não me engano, e devolveu tudo, porque o que era plano não se tornou realidade. Esperamos que não aconteça isso nessa gestão Meirelles. Inclusive o próprio ministro convocou uma coletiva ontem para mostrar que não é bem assim, as coisas estão andando, só que não na velocidade que queria, obviamente. Bom, vamos falar agora de ações, vamos falar do que está subindo e do que está caindo, agora 10 horas e 20 minutos. Maior queda do dia, BMF Bovespa, BB Seguridade, Cyrela, Croton e Localiza, todas caindo entre 1,7% e 2,3%. E Bovespa nesse momento cai só 0,15%. Isso porque Petrobras aparece entre as maiores altas do índice, subindo 2% a Petrobras preferencial e 1,3% a ordinária. Fibra e Suzano também aparecem entre as maiores altas junto com Petrobras, subindo 2,4% a Suzano e 1,8% a Fibra. Junto com o Banco do Brasil, que está subindo 1%, são as 5 maiores altas do Ibovespa. Colabora para o dia quase estável do Ibovespa, o Itaú está subindo 0,5%, né? O Itaú que tem a maior participação na carteira teórica. O fato de estar subindo 0,5%, embora seja fraca a alta, ajuda a amenizar a força das quedas, né, do Ibovespa nesse dia. Nesse momento tem muito mais ações caindo do que subindo, mas o Ibovespa consegue se manter perto da estabilidade graças a Itaú e Petrobras. Bom, sobre Petrobras, a Justiça dos Estados Unidos suspendeu por tempo indeterminado o julgamento da ação coletiva contra a Petrobras. Boa notícia para a empresa, porque acaba tendo mais tempo para negociar e pode conseguir um acordo mais favorável para ela, né? Também teve a notícia de venda de ativos, né, que isso acaba sempre favorecendo a Petrobras. Ela vem nesse projeto de desinvestimento. Isso, obviamente, vai acabar ajudando a empresa, né? Ela se prepara para se desfazer da Liquigás, que é a distribuidora de gás liquefeito de petróleo, o gás de botijão. O valor estimado para essa venda ficaria entre 2,2 bilhões e 2,5 bilhões. Então, a empresa acaba tendo drivers positivos no pregão de hoje, o que colabora para a alta da Petrobras, mesmo com o petróleo ali testando a faixa dos $40, com dificuldade de operar acima dessa faixa. Bom, ainda sobre empresas que estão subindo, a Minerva teve um lucro de 89 milhões de reais no segundo trimestre de 2016, foi queda de 50%, mas o EBITDA cresceu 10%, todos na comparação com o segundo trimestre de 2015, o EBITDA atingiu 238,5 milhões de reais. Segundo o Bradesco BBI, ele espera que o cenário de escassez de gado seja revertido em 2017, quando deve ocorrer uma recuperação da disponibilidade de gado, criando um impulso positivo nos resultados e compensando as oscilações do câmbio. Minerva, nesse momento, sobe 1,5%. Já a Suzano, que está em leilão, subindo 3,24%, ela registrou um lucro de 954 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 100% na comparação com o mesmo período de 2015. Apesar do aumento do lucro, ele ficou abaixo da estimativa dos analistas, que foi de 986 milhões de reais. A ação sobe forte no pregão de hoje. Fora de Bovespa, Arezzo soltou o resultado. Vamos dar uma olhada como a Arezzo está reagindo ao balanço. Papel digitar aqui no Home Broker, ARZZ3. O papel ainda não abriu, ele não teve negócio ainda. O papel fechou ontem a R$ 27,91. O papel ainda sem cotação no pregão de hoje. Ela teve um lucro de 30,2 milhões de reais, queda de 5,4% na comparação com o segundo TRI de 2015, e o EBITDA também caiu 4,6% e a receita cresceu 3,6%. Bom, sobre Oi, vamos dar uma olhada se a Oi está reagindo no pregão de hoje. Ainda está em leilão, vai abrir praticamente estável. A Oi convocou uma coletiva hoje, 11 horas, para falar com a imprensa.
E também teve a notícia que a Associação Nacional de Proteção dos Acionistas Minoritários, a ANA, entrou nessa terça com a representação no MPF contra os administradores da Oi por não terem cobrado na justiça supostos prejuízos causados pela Farrow e pelo Santander em 2014. Bom, vou pular aqui para Bombril, uma microcap aí da Bolsa, 1.001 utilidades, mas a Bolsa não tem tanta utilidade assim, o papel meio largado, mas nesse pregão sobe muito forte, está com alta de 34,5%, isso porque a Bombril disse ontem que avalia o financiamento e venda de ativos não estratégicos. Ela disse que no contexto da reestruturação divulgada ao mercado, continua trabalhando em conjunto com seus assessores financeiros na avaliação de alternativas estratégicas para rever seus processos e fortalecer sua estrutura de capital. O texto bonito para falar que talvez eles vendam ativos, isso acaba ajudando a empresa no pregão de hoje, subindo 34,5%, indo de 2,75 para 3,70. Bom, falar agora de Sabesp, né? Vem sofrendo vários cortes de recomendação, ou elevação de recomendação. Agora foi corte. A Janney Montgomery rebaixou de compra para neutra a ação da Sabesp. Preço-alvo continua em R$ 29,00. A empresa está caindo 1% no pregão de hoje. Bom, Energias do Brasil falou que as tarifas vão diminuir em média 2,8% em um reajuste tarifário aprovado pela ANEEL nessa terça-feira. A tarifa entra em vigor em 7 de agosto e tem duração de 1 ano. Em NBR3, papel cai, ou melhor, sobe 0,14% no pregão de hoje. Bom, dos destaques da pauta são esses, vale a pena falar, né? As 3 siderúrgicas tiveram notícias. Em Minas, avalia o plano para postergar a data de vencimento para seus títulos em dólares, segundo fontes da Bloomberg. A Metalúrgica Gerdau aprovou a emissão de R$200 milhões em notas promissórias, essa é a segunda emissão da companhia, segundo o comunicado ao mercado. O prazo é de 180 dias para investidor qualificado. E a CSN, segundo informações do Valor, ela restringiu para 3 o número de interessados no seu terminal de contêineres, o Sepetiba Tecon, no porto de Itaguaí. Bom, essas são as notícias do dia. Vamos dar uma olhada no Ibovespa antes de encerrar aqui a transmissão. O Ibovespa já zerou as perdas. A maior queda nesse momento é BB Seguridade, caindo 0,7%. Localiza, BMF Bovespa, Lojas Americanas e Croton caindo 1,5%. E nas maiores altas, Suzano, Petrobras, Fibra, Itaú agora subindo 1% e Petro 3. Itaú e Petrobras subindo entre 1% e 1,5%, acaba ajudando o Ibovespa a ter um pregão de alta, ou melhor, de estabilidade, mesmo com muito mais ações caindo do que subindo. Bom, na pauta do dia, quarta-feira, estoque de petróleo, 11h30 da manhã, isso deve mexer com o petróleo, está bem sensível à cotação do petróleo, tendo em vista as quedas fortes que o barril teve nos últimos dias, né? Também vai ter coletiva da Oi, acho que, se não me engano, é 11 horas da manhã, vai falar sobre a recuperação judicial. Também vai ter meio-dia o evento do Bradesco, no Rio de Janeiro, sobre as Olimpíadas, mas vai estar lá Pedro Parente, presidente da Petrobras, o Trabuco, presidente do Bradesco, e o Henrique Meirelles também vai estar lá, então vale a pena acompanhar também todas as novidades sobre negociação aí do acordo entre dívida de Estado e governo para que chegue no resultado fiscal que o mercado quer. Bom, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Tchau!